Bom dia, pessoal do segundo ano A e boa tarde, turminha do segundo ano B, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte do Colégio Pedro e Rafael, e vamos dar início à aula dessa semana. Antes de começarmos a arte dessa semana, eu gostaria de desejar um grande abraço virtual, um abraço à distância de ótimo retorno das férias. Estamos voltando às aulas. Eu sei que foram férias bem diferentes, porque vocês já estavam em casa, já não estavam indo ao colégio, mas estavam estudando bastante. Estou muito contente com isso. E espero que mesmo nesse período de isolamento, de quarentena, Covid-19, pandemia, que vocês tenham aproveitado as férias de vocês, que tenham descansado bastante. Então sintam-se abraçados, todos, e que nós tenhamos aí um ótimo retorno às aulas. E espero que muito em breve nós podemos de fato voltar para a escola, não é verdade? Algo que eu sempre gosto de fazer quando vocês retornam das férias, segundo ano, é um momento de a gente conversar um pouquinho, fazer um diálogo, uma troca, onde cada aluno fala algo super legal que aconteceu durante as férias. Então eu gostaria que vocês já pensassem em algo que aconteceu bem bacana com vocês durante as férias, para que no final da aula vocês vão fazer um desenho sobre isso, um desenho em miniatura. Vocês sabem que nesse período que a gente está ficando em casa, esse período de pandemia, que estamos em isolamento, a gente não pode ir para os lugares que a gente quer, a gente não pode ir para a escola, na verdade, estamos distantes de alguns familiares, alguns amigos que a gente gosta bastante. Então, tem muita gente ficando muito triste e eu acho que a arte é uma forma de deixar o nosso dia um pouco melhor, né? As nossas semanas melhores. E nesse período de férias, eu fiz um desafio, eu me desafiei. Eu fiz cada dia uma arte diferente, um desenho diferente, escutei uma música diferente, li um poema, li um livro, fiz uma escultura, reciclei algum papel, fiz recorte, fiz colagem. Então todo dia tendo esse desafio me deixava sempre muito animado. Mesmo nos dias onde só via notícia ruim pela internet, né? Batia saudade da mamãe, do papai, mas esse desafio de arte me deixava mais animado, eles alegravam o meu dia. Por isso que hoje eu vou propor para vocês um desafio. Esse desafio ele vai durar um mês inteiro. Então ele vai começar hoje, no dia que vocês estão assistindo, e ele vai durar um mês inteiro. A professora, nossa, mas eu vou ter que fazer um trabalho de arte por dia? Não, mas vai ser um pequeno desenho, um desenho desse daqui. Sabe quando a gente tem aquele calendário que fica em cima da mesa, onde passa um dia a gente vai lá e faz um X, ó, esse dia já foi? Ou tem na geladeira um calendário pequenininho, onde as pessoas marcam ali algumas coisas muito importantes para não esquecer, né? Vai ser assim. Então, eu vou ensinar vocês a fazer um calendário, né? Se você tiver muita dificuldade em mexer com a régua, porque aqui a gente vai usar os centímetros, você chama alguém para te ajudar, mas eu gostaria que, se for receber ajuda de um adulto, de um irmão mais velho, que fosse apenas nesse momento de fazer o quadriculado na folha do caderno de arte. A parte da criatividade, da imaginação e de desenhar é somente do aluno, né? Aí você tem que ser independente, você tem que ter autonomia. Não precisa que alguém vá lá e desenhe por você, nem pode, na verdade, né? Então, vocês vão pegar uma folha em branco, certo? Ou o caderno de arte, tudo bem? Todo mundo tem, ou uma folha avulsa ou o caderno de arte. E eu vou explicar passo a passo como nós vamos transformar essa folha no nosso calendário, do calendário do desafio de arte na pandemia. Olha só. Professor, em casa, a minha família tem um calendário. Vocês estão vendo? Que dá para colocar o mês e os dias, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu tenho um calendário e ele é igualzinho o do professor que dá para desenhar dentro. Então você não precisa fazer, você destaca. Olha só, mas cabe um desenho dentro, certo? Cabe um desenho em miniatura. Você destaca, se você tiver, e você cola no seu caderno de arte, assim, ó.
Na internet também tem esse tipo de calendário que não tem nada escrito e tem um espaço para fazer o desenho que dá para imprimir. Então algumas pessoas pode ser que tenham um calendário desse, um planner, e pode ser que algumas pessoas imprimam da internet. Mas no meu caso, eu não vou fazer assim e não vou imprimir da internet. Eu vou fazer ele a partir do zero, do nada, porque eu acredito que muitos não vão ter nem esse planner, nem esse calendário em casa, é difícil, né, ter, e nem vão ter impressora em casa para fazer o trabalho. Então, professor, eu vou ficar sem fazer? Não, então você vai pegar apenas o quê? A régua, o lápis e o caderno de arte. Então vocês vão pausar o vídeo agora e vocês vão buscar esses materiais que o professor pediu. Lápis, borracha também para poder apagar, lápis, borracha, régua e o caderno de arte. Tudo bem? Então pausa o vídeo e eu espero para vocês pegarem os materiais, tá? Vocês viram que eu já tenho um aqui pronto, que eu já fiz o meu caderno de arte, não é verdade? Mas eu vou explicar agora como que nós vamos fazer. Professor, e se eu tenho aquele lá? Então você assiste o vídeo, mas você já tem um pronto. Professor, meu pai já imprimiu um da internet para mim. Então você assiste o vídeo, presta atenção, mas você já tem um impresso. Cola ele no caderno. Então agora vai prestar muito mais atenção quem vai fazer igual o professor, com régua e com lápis. Professor, mas o seu está contornado de caneta. Sim, para ficar bem forte, depois que eu fiz de lápis, eu fiz com a caneta preta por cima. Tudo bem? Você pode, mas o primeiro passo é com lápis, que daí você pode apagar sempre que errar. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou abaixar a tela aqui e eu vou fazer para vocês irem acompanhando. Eu vou fazer de duas formas. Eu vou fazer usando as medidas da régua, por isso que pode ser que você precise chamar um adulto para fazer junto. E eu vou dar uma outra opção sem usar as medidas da régua, mas precisa ficar retinho, combinado? Vamos lá. Eu observei que a maioria dos colegas tem um caderno igual ao do professor. Se o caderno é igual ao do professor, ele tem 28 centímetros, certo? Então nós vamos fazer, uma marcação assim. Coloca aqui e você marca, do 0 até o 4 e faz um risquinho. Tudo bem? Aqui do 4 você vai até o 8 e faz um risquinho no 8. Dá para ver o risquinho do professor? Aqui agora você vai no 12. Então eu fiz o primeiro risquinho no 4, no 8, no 12, agora é no 16, agora é no 20, no 24 e depois o 28 ficou aqui fora. Olha, o meu caderno é um pouquinho menor, mas não tem problema. Então o professor fez de 4 em 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e o 28 ficou por último. Tudo bem? Olha só. Agora aqui embaixo eu vou fazer novamente a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. O que é? Do 0 até o 4. 8, 12, 16, 20, no 24. Tudo bem? Ficou um pontinho aqui e um risquinho aqui. Então agora a gente vai ligar eles. Uma coluna, duas colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, 6 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Tudo bem? Professor, mas falta a linha deitadinha, na verdade?
Sim. Aí o que você vai fazer? Você vai virar o caderno e aqui vai fazer a mesma coisa. Então vamos lá, ó. Do 0 da régua até o 4, até o 8, até o 12 e o 16 e o 20 ficou aqui, ó. Aí você faz em mais um lugar. No 4, no 8, no 12 e no 16. O que será que o professor vai fazer agora com essas linhas? Ele vai ligar, ó, passa a régua inteirinha. Vou ligar aqui, aqui. Só que eu vou passar na folha do caderno inteiro, ó. E aqui também. Vejam só, pessoal. Já ficou todo quadriculado. Esse vai ser o nosso calendário do desafio de arte. Dentro desses espaços, toda vez que o professor falar, o desafio de hoje é... Vou deixar suspense, não vou dizer qual é o desafio. Aí o que o professor disser, você vai fazer o desenho dentro daquele espaço somente. Tudo bem? Então vocês viram que vão ser desenhos bem pequenininhos, porém dá para fazer com muito capricho, utilizando lápis de cor e canetinha apenas. Por que o professor usou a régua? Para que todos os quadradinhos ficassem do mesmo tamanho e ficassem bem retinhos, tudo bem? Se a gente pega e vai direto assim com a mão, vai ficar tudo torto, na verdade? Então vamos fazer com bastante capricho. Aí vocês vão também acostumando a usar a régua. Quanto mais a gente usa a régua, mais práticos nós vamos ficando. Com mais prática você vai ficando, na verdade. Se nunca usa a régua, aí tem dificuldade de usar a régua. Eu vou dar mais um exemplo de fazer, só que agora dá só uma olhada. Existem crianças que têm aquela régua que é bem fininha, aí não dá certo. Mas se você tem uma régua igual a do professor, ou igual aquela do ângulo, que ela é laranja, azulzinha, né? Ou aquelas transparentes que são durinhas, você pode fazer esse segundo exemplo que eu vou dar. Precisa fazer os dois? Não, faz um só. Então eu fiz um utilizando a régua, medindo, e agora eu vou usar a régua, mas de uma forma mais fácil. Tudo bem? Observe. Eu não preciso de 7 vezes aqui? Então vamos lá, ó. Vou colocar a régua retinha na folha do caderno. Tudo bem, ó? Não ficou torta. E eu vou fazer uma linha. Certo? Agora aqui eu vou colocar retinho de novo. Olha só, ficou retinho. Segura firme com uma mão e faz a linha. Tudo bem? Cuidado para não colocar e fazer ela andando assim, que daí a sua linha vai ficar toda torta. Tudo bem? Vou colocar de novo aqui e vou fazer a linha, ó. 1, 2, 3. De novo. A gente vai fazer isso até chegar lá no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como a minha régua ela é mais fina do que aquela medida, sobrou essa parte aqui. Essa parte aqui nós não vamos utilizar. Então nós vamos pintar ela inteirinho de preto até o final, ok? Porque nós não vamos utilizar. E agora eu vou fazer as linhas aqui. Esse último pedacinho que sobrou, nós também vamos pintar ele inteirinho. Então você pinta aqui inteirinho de preto ou de uma outra cor que você goste bastante e aqui. Tudo bem? Então vamos lá. O professor usou agora
a régua, mas ele não foi medindo. Então sobrou um pedacinho aqui e sobrou um pedacinho aqui, que nós não vamos utilizar. Então você vai pintar aqui, ó, tudinho, bem forte de uma cor. Eu dei a sugestão de usar o preto, porque daí você sabe que vocês só vão utilizar aqui. Combinado? Então eu vou voltar lá para o meu exemplo. O que nós vamos fazer agora? Olhem aqui. Nós vamos numerar como se fosse um calendário. Combinado? Então vamos lá. Só que nós não vamos começar pelo número 1, porque no dia 1 de junho nós não tivemos aula. Então nós vamos começar pelo 8. 8 foi segunda-feira. Essa é segunda-feira dessa semana, que nós também, nenhuma turma tem aula de arte com o professor de segunda-feira. Por isso que esse dia eu já vou explicar para você o que nós vamos fazer. Então vamos lá, ó. No primeiro quadradinho, você vai marcar 08 e depois 09 e depois 10, 11, 12, 13 e 14. Tudo bem? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vai para o 31? Não. Aí você começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parou. Deu para entender? Então nós quadriculamos a folha e fomos numerando. Começamos pelo 8 no primeiro quadradinho, 08. Se você colocou só o 8, não tem problema. Até chegar no 12, que ficou aqui embaixo. Então nós vamos continuar no mês de junho e começa o mês de julho. Professor, mas por que vai começar o mês de julho? Porque para dar um mês certinho, os 30 dias, tudo bem? No dia 8, que nós não tivemos aula de arte, que foi segunda-feira, você vai fazer um pequeno desenho das suas férias. Quem tem aula de arte no dia 9 é o quarto ano A e o quarto ano B. Então, o quarto ano A e o quarto ano B vão começar o desafio no dia 9. No dia 10 são os alunos que têm aula de quarta-feira e no dia 11 são os alunos que têm aula de arte de quinta-feira. Tudo bem? Então vamos lá. No dia 8 você faz um desenho das suas férias. Quem receber o desafio no dia 9 já começa no dia 9. Quem receber no dia 10 começa no dia 10. Quem receber no dia 11 começa no dia 11. Tem uma turminha que começa na terça, uma turminha que começa na quarta, uma turminha que começa na quinta. Combinado? Agora chegou o momento do primeiro desenho. Eu não disse para vocês que era um desenho relacionado às férias? Então, vocês vão pensar o que foi de mais marcante, bacana nas férias de vocês e vocês vão fazer, todo mundo vai fazer no dia 8. O professor não disse que ele pintou bastante durante as férias? Então, eu vou fazer no dia 8 algo que represente a pintura. Então, eu vou fazer aqui um pincel e uma paleta. Professor, eu só comi as férias inteiras. Então, você vai fazer aqui, ó, um lanche, é o que você mais comeu. Professor, eu fiquei assistindo televisão, Netflix. Então, você desenha uma pequena televisão aqui, só dentro desse quadradinho e pinta. Professor, eu fiquei jogando videogame, desenho videogame. Professor, eu fiquei escutando música no celular, desenho o celular e o fonezinho de ouvido. Professor, eu fiquei na piscina, desenho a piscina. Então você vai desenhar nesse quadradinho do dia 8 um símbolo, um pequeno desenho que represente as suas férias.
Então, o do professor Anderson, vou pegar aqui a minha canetinha, eu vou fazer algo relacionado à pintura. Então, eu vou mostrar para vocês, mas cada um vai fazer o seu. Dia 8. Então, turminha, olha só. Representando esse período anterior ao nosso desafio, eu fiz um desenho que representou as minhas férias, não é verdade? Então aqui está, uma paleta com os pincéis. Lembrando que é um símbolo de como foram as férias de vocês. Combinado? Ah, professor, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, quadricular a folha do caderno. Certo? Como se fosse um calendário. Então vocês precisam de 7 quadradinhos aqui, porque é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tudo bem? Precisamos de quantas linhas quadriculadas? 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem um coleguinha que está querendo perguntar assim: professor, mas como é que eu vou saber o desafio deste dia? O professor vai informar toda manhã via WhatsApp qual será o desafio. Então você vai acordar, aí a pessoa recebeu o WhatsApp e vai falar assim: olha, o desafio de hoje o professor Anderson falou que é olhar pela janela e desenhar o céu como está. Daí você vai lá na janela e olha, o céu está com nuvens cinzas. Daí você desenha um céu com nuvens cinzas. Você olhou pela janela e está um sol, né, escaldante, bem quente já. Aí você desenha um sol. Você olhou pela janela, tá... acabou de chover e tem um arco-íris, daí você desenha aqui. Este é o desafio apenas aquele dia. No dia seguinte vai chegar um desafio. Aí você olha lá, o professor falou desenhar a sua fruta favorita. Daí você vai lá e vai desenhar a sua fruta favorita. São apenas exemplos, esses não serão os desafios. Eu vou deixar de surpresa para vocês irem descobrindo durante o mês. Professor, na próxima aula de arte a gente ainda vai falar sobre o desafio? Só se alguém tiver alguma dúvida, porque na próxima aula de arte é um conteúdo novo, tudo bem? Esse desafio agora, vocês vão deixar essa página sempre em ordem, chegou o desafio, faz a ilustração. No final desse período, vocês vão ter vários desenhos em miniatura. Vocês viram que esse desenho não passou para os outros quadradinhos? Eu fiquei dentro deste limite, ó, não passei nada para fora. Porque um desafio será diferente do outro. É um desafio de arte, tudo bem? É para o aluno usar toda a criatividade, toda a imaginação e ainda desenhar e pintar. Utilizando lápis de cor, canetinha, marca-texto, o material que ele tiver aí disponível. Esse desenho deve ser feito pelo aluno. A ajuda pode receber para fazer esse calendário. Tudo bem? Galera, mas qualquer dúvida vocês já sabem, podem perguntar nesses nossos canais de comunicação, não é verdade? Que eu tiro a dúvida de vocês. Mas é super tranquilo e é mais uma brincadeira de arte, é um desafio mesmo. Esse desafio vai ser legal pra gente, depois que ele estiver completo, a gente olhar ele daqui a um tempo, né? Porque como vai ser meio que um diário de artes neste mês de quarentena, de pandemia, vai ser muito interessante a gente olhar quando a gente estiver lá no futuro para ver como a gente desenhava nesses dias que vão ser passados, quais eram as nossas ideias, de acordo com o desafio que o professor fez, para a gente relembrar desses dias que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, né? Que são dias que entrarão para a história da humanidade. Conto com a participação de todos, qualquer dúvida entre em contato. Caprichem bastante, né? Estou ansioso para enviar os desafios para vocês, os desafios de arte. Estou com muitas saudades, não vejo a hora da gente voltar para o colégio, tudo bem? Um grande beijo e um abração para todo mundo. Tchau, tchau.